Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o fato relevante que foi deixado pelo GZRC aqui no dia 28/5, referente sobre uma compra de um novo imóvel ali na cidade de Diadema, pelo valor de 93 milhões de reais. Aqui embaixo o fundo traz um pouco sobre este imóvel, que é um galpão logístico. Ele é localizado na Avenida Casa Grande, no município de Diadema, lá em São Paulo. O imóvel possui uma área de terreno de 34.378 metros quadrados e a área construída é de 21 mil metros quadrados. Então a gente tem bastante espaço para a gente poder aumentar aí o tamanho desse. Então o fundo ainda tem bastante espaço para poder construir mais coisas, E talvez um galpão, um CD de Diadema 2, quem sabe, ampliar mais aí, fazer estacionamento. Então tem várias coisas que podem ser feitas aí com esse espaço livre. Nós temos aqui também que o fundo fez a forma de pagamento de três formas diferentes, Ele dividiu ali, são 75 mil através de parcela de CRI, porém essa parcela de CRI só vai ser começada a pagar, são 75. Aqui nós temos a forma de pagamento do imóvel. O fundo traz que fez um CRI no valor de 75 mil, porém isso aqui só vai ser pago lá em fevereiro, então a gente só começa a pagar em fevereiro de 2027, acaba não alterando muito a alavancagem do fundo, pelo menos nesse próximo semestre. Temos também parcela de cotas, foi praticamente 17 milhões de reais em cotas. Isso aqui foi pago aqui no âmbito da 11ª emissão, e também eles pagaram uma parcela em dinheiro, que foi 1 milhão ali em mão na hora, para poder, como se fosse a entrada do imóvel. Mais para baixo, o fundo traz a imagem do imóvel, um galpão logístico realmente muito bonito, bem estruturadozinho aqui, e a gente também consegue ver a localização dele. Aqui nós temos a cidade de Diadema. O galpão está aqui, bem no centro de duas rodovias bem grandes, Tem rodovias dos imigrantes e também a rodovia Anchieta. Então fica uma localização muito boa dentro da cidade. Aí, o CD de Diadema já tem locatário, É o Replas Comercial TDA, e essa locação tem um prazo de vigência de 72 meses, com início no 1º de outubro de 2025. Então a gente ainda tem um tempinho aí até esse contrato de locação vencer. O aluguel mensal que o galpão gera para o fundo lá, já o aluguel mensal que o galpão vai gerar para o fundo vai ser de 624.468 mil reais. Então a gente tem realmente isso aqui nos dá um cap rate de 8,6%. E esse contrato, meu Deus, cara. Agora sobre a locação e rentabilidade. O galpão já está alocado, Agora sobre a rentabilidade, desse contrato aí com a locatária. Então o contrato ele foi feito. Então o contrato ele tem 72 meses. Porra, passarinho. Então o contrato tem 72 meses e foi firmado lá em 1º de outubro de 25. Então a gente tem ainda um tempinho para esse contrato vencer. Hoje o contrato gera um aluguel de 624 mil reais por mês. Então um valor totalmente bom. E é corrigido pelo IPCA, Isso aqui equivale a um cap rate inicial de 8% ao ano. Falando agora sobre o CRI, Lembrando que foi o CRI que foi a maior parte do pagamento do fundo aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o CRI, Lembrando que foi 75 milhões disso. Agora vamos falar sobre o CRI, Lembrando que o GRC precisou emitir um CRI que vai começar a pagar lá em fevereiro de 2027. Então é um CRI que tem uma taxa de indexação ao IPCA e 7,5% ao ano. Eu considero isso muito bom, porque quando a gente fechar o IPCA, então vai ficar ali por volta de 11, 12%. Então foi uma taxa perfeitamente boa. Dá pra gente poder pagar tranquilamente. Como a gente tinha falado, a parcela começa a correr a partir de 2027 ainda, lá para fevereiro. Agora aqui eu fiz uma planilha rapidinho pra gente poder ver como é que vai ser esse incremento da receita aí. Eu tomei como base os valores que foram lançados no último relatório gerencial, que foi esse aqui de abril. E nós vemos que o fundo em abril teve aqui uma receita de 19,42
Aí eu trouxe aqui, né, a receita total que o fundo teve em 19, e aqui eu trouxe a receita total que o fundo teve, e eu trouxe a receita total que o fundo teve em abril, que foi 23 milhões, e as despesas também que o fundo teve, né, que foi 4,2 milhões. O resultado líquido ficou em 18,79 milhões. Mas, gente, é o seguinte, aqui nós temos agora o CD Diadema, né? Já coloquei quanto que o CD Diadema traz aqui de rentabilidade, nesse caso de aluguel, que é 624 milhões. E agora só foi somar, né? Para a gente ver a previsão agora para maio, que seria o acremento, né? Que seria o que foi em abril, mais o que a gente teve agora do CD Diadema. Então ficaria mais ou menos 23,7 milhões de reais. A gente precisa entender uma coisa, que além disso nós também temos as despesas, né? Então as despesas aí que podem entrar vai ficar por volta. Então a despesa de abril foi de 4,2 milhões e eu incrementei 100 milhões de despesa. Isso aqui foi muito pessimista, tá? Porque a gente vê que as despesas com todos os imóveis que o fundo tem é 26 mil reais. Isso aqui tá? Despesas imobiliárias aqui nesse mês de abril foi 26 mil reais. Então eu coloquei bem pessimista mesmo, já levando em consideração até o incremento da despesa financeira que vai começar lá em fevereiro. Mas lembrando que daqui para fevereiro o fundo já vai ter mais receita, já que os aluguéis vão sendo reavaliados e vai seguir o IPCA. Então a gente vai ter mais dinheiro entrando no fundo. Mas eu coloquei a 100 mil reais e assim nós temos um resultado líquido de 19,3 milhões. Então é um aumento de 2,7%, levando em consideração 100 milhões de despesa com imóvel. Porém, se eu basicamente pegar aqueles 26 milhões e colocar, por exemplo, 50 mil, a gente vai ter aqui um aumento de praticamente 3% do resultado líquido. Isso nos dá por cota 9 centavos por cota. Então, mesmo assim, o fundo ainda precisa resgatar um pouquinho da reserva que ele tem para poder distribuir para nós cotistas, né? Ainda temos aí 2 milhões e 600 mil reais de reserva. Então dá para a gente manter isso aí tranquilamente. Pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre o fundo, o fato relevante que o fundo lançou. Foi uma ótima aquisição. Eu gosto de cap rate sempre acima de 10, 12%, mas eu não defino nada. O pessoal conseguiu enxergar uma oportunidade naquele galpão. É muito bem localizado, isso aqui é perfeito. E provavelmente quando a Selic começar a cair, né? Então eles podem vender isso aí até com um cap rate de 20, 25%. É isso, gente. Não esqueça de deixar um like, comentário, se possível se inscreva no canal e até a próxima. Pronto, amor, pode gritar, pode fazer